Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo, que ótimo! Eu sou a professora Auxileia Freitas e estou aqui para ministrar mais uma videoaula. A nossa aula de hoje ela terá dois momentos. O primeiro momento será na disciplina de História e o segundo momento será na disciplina de Ensino das Artes. Tá, meus amores? Só que antes de nós entrarmos no nosso primeiro assunto, nós vamos primeiro fazer a nossa chamadinha. Vamos lá na nossa chamadinha? Preste atenção no seu nome, hein? Vamos lá! 1, 2, 3, palavrinhas! Quem tem saudade da sala de aula, de acordar pra escola e chegar mais tarde. Eu também sinto falta, mas sei que tudo vai passar. Pra todo mundo que tem saudade, eu mando um beijo, pois na verdade eu também sinto tanta vontade da gente se encontrar e acalmar a nossa alma. O tempo pede calma, a vida segue em pausa. Tudo que for será calmar a nossa alma. O tempo pede calma, a vida segue em pausa. Tudo que for será. Quem tem saudade da sala de aula, de acordar pra escola e chegar mais tarde. Eu também sinto falta, mas sei que tudo vai passar. Pra todo mundo. Com a nossa chamadinha realizada, agora nós vamos à aula do primeiro momento com a disciplina de História. Iremos trabalhar no livro de História da página 67 à página 71. Iremos precisar também do caderno de escrever, papel A4, vamos fazer dobraduras, tá? E seu estojo completo. O nosso assunto é a chegada dos portugueses ao Brasil. Vocês sabem, meus amores, que dia foi que os portugueses chegaram ao Brasil? Não, olha aqui a ilustração, aqui a imagem mostrando eles vindo de caravelas, tá? Então, olha só, hoje é o dia 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil. Foi exatamente nesse dia que os portugueses chegaram ao Brasil. Eu trouxe aqui um vídeo onde está falando sobre a chegada dos portugueses no Brasil, sobre o dia 22 de abril, que é o dia do descobrimento do Brasil. Vamos assistir esse vídeo? Vamos lá! A chegada dos portugueses ao Brasil ocorreu em 22 de abril de 1500. Neste dia, navegantes liderados por Pedro Álvares Cabral, desembarcaram na região da atual cidade de Porto Seguro, e permaneceram ali de 22 de abril a 2 de maio de 1500. O principal testemunho escrito da chegada dos portugueses foi o relato do escrivão Pero Vaz de Caminha, que passou a história como a Carta de Caminha. Os navegantes saíram de Lisboa, Portugal, no dia 9 de março de 1500. O destino final era Calicut, Índia, dentro do caminho realizadas por Vasco da Gama, em 1497 a 1498. A esquadra de Cabral era formada por 9 naus, 3 caravelas e um naveta, e cerca de 1.200 a 1.500 pessoas. Dentre elas, religiosos, soldados e intérpretes. A viagem ocorreu tranquila, com as embarcações parando para abastecer-se de água nas Ilhas Canárias, e no arquipélago de Cabo Verde. Por volta de 18 de abril, já estavam navegando próximos à Baía de Todos os Santos. No dia 21, os marinheiros avistam plantas como o botelho, e o rabo d'asno, ou rabo de burro, e, na manhã seguinte, veem aves como furabucho, sinais inequívocos de que havia terras nas proximidades. Mais tarde, divisaram um monte e o chamaram de Pascoal, por ser época da Páscoa. O território foi batizado de Ilha de Veracruz, pois inicialmente, pensaram que se tratava de uma ilha. Posteriormente, Caminha a nomeia como Terra de Santa Cruz, sinal que Cabral e os demais capitães perceberam que era um continente. Dia 23 de abril foi a vez de um dos capitães, Nicolau Coelho, desembarcar acompanhado de alguns homens.
Na praia esperavam cerca de 20 indígenas da etnia Tupiniquim. Na manhã seguinte, as embarcações aportam e 2 indígenas são levados a bordo. Segundo Caminha, ambos ficaram impressionados com as galinhas e indicaram que haveria ouro em terra. Por fim, em 26 de abril, Pedro Álvares Cabral desembarcou com os religiosos e ordenou que se erguesse um altar onde foi celebrada uma missa. Em 1º de maio, a cerimônia se repetiria, acompanhada de uma procissão. Dia 2 de maio, os barcos levantaram âncoras e partiram em direção às Índias, deixando na costa 2 degredados. O retorno de Gaspar Lemos a Portugal, para alguns historiadores, reforça a ideia que o descobrimento do Brasil não foi intencional, e sim, planejado pelos portugueses. Então, meus amores, gostaram do vídeo? Assistiram direitinho? Tá, então o nosso Brasil ele foi descoberto no dia 22 de abril de 1500. E quem descobriu? Pedro Álvares Cabral, tá? Então agora nós vamos conhecer um pouco mais da história. Olha só, as caravelas chegando. No ano de 1500, no mês de março, partiu de Portugal, a serviço do rei Dom Manuel, uma grande expedição formada por 12 caravelas. E nessas caravelas vinham mais de 1500 homens. Entre eles vinham marinheiros, soldados, padres e algumas pessoas que haviam sido expulsas de lá da sua terra. E isso, tinham sido expulsas porque tinham cometido algum tipo de crime. Então, todos esses vieram na embarcação, certo? Olha aqui. Então, essa expedição ela foi comandada pelo Pedro Álvares Cabral. Ele que vinha comandando. E essa embarcação ela tinha como objetivo chegar às Índias, que fica lá do outro lado, no continente africano. Então, durante a viagem, a esquadra ela foi se afastando da rota que era para eles irem. E no dia 22 de abril, eles avistaram no horizonte um morro, ao qual deram o nome de Monte Pascoal. Por que eles deram esse nome de Monte Pascoal? Porque era época de Páscoa. Então, eles deram o nome de Monte Pascoal. Aí, 2 dias depois, eles escolheram um lugar para ancorar. Nesse lugar onde eles ancoraram, eles deram o nome de Porto Seguro. Por que Porto Seguro? Porque eles viram terra à vista, né? Eles gritaram, terra à vista! Então, eles viram que o lugar onde eles iam parar era lugar seguro, então eles ancoraram ali e colocaram o nome Porto Seguro. Que hoje Porto Seguro é conhecido como Baía de Cabralha, que fica localizado no estado da Bahia. Então, todos os registros da viagem, elas foram feitas pelo escrivão que também estava na embarcação, que foi o Pero Vaz de Caminha. A primeira missa no Brasil ela foi realizada pelo sacerdote que também estava na embarcação, que foi Frei Henrique Soares de Coimbra. E a primeira missa foi realizada no dia 26 de abril, certo? Teve um acordo, foi feito um acordo entre portugueses e espanhóis. Os portugueses tiveram que fazer um acordo com os espanhóis e esse acordo eles deram o nome de Tratado de Tordesilhas. Eles haviam feito um acordo antes, mas não deu certo. Então eles resolveram fazer um outro. Que acordo foi esse? Acordo feito entre portugueses e espanhóis de se dividirem as terras descobertas e também as terras que ainda iam descobrir. Se dividir por ambas as coroas fora da Europa. Tá? Então, olha só, nós temos aqui a ilustração do mapa do Brasil, onde foi passada uma linha bem no meio, que eles o quê? Estavam se dividindo, certo? Essa divisão eles chamaram de Tratado de Tordesilhas, esse acordo. Então, olha só, no princípio, a tripulação de Cabral ela pensou haver chegado a uma ilha, então eles deram o nome de Ilha de Veracruz, porque eles acharam que tinham chegado numa ilha, quando chegaram aqui no Brasil. No dia 2 de maio, a esquadra de Cabral, após a celebração da segunda missa que houve no Brasil, ele deixou as terras do Brasil e seguiu viagem para as Índias, onde deveria manter o comércio, adquirindo as especiarias, porque, na verdade, eles iam para a Índia e chegaram aqui no Brasil enganados, né? Porque eles se perderam da rota deles. Eles iam para a Índia em busca de ouro, prata, de especiarias para o comércio deles. Então, com o tempo, percebeu-se então que haviam chegado a uma grande terra e eles passaram a chamar essa terra de Terra de Santa Cruz. Certo? E o nosso nome, o nome Brasil?
o nome Brasil ele já veio bem depois, com o passar dos anos. O pau-brasil, na época, era madeira de grande quantidade existente no nosso país. Então, dessa madeira se extraía uma tintura forte de cor de brasa. E essa madeira passou a ser uma matéria-prima de grande valor, retirada em quantidade para ser vendida na Europa. Por isso, em 1527, a nossa terra passou a ser chamada de Brasil, devido a esse vegetal que é verde e amarelo, olha, tá? Então, ele foi o quê? Explorado, ele foi exportado, certo? O nome desse vegetal se chama pau-brasil, e o nome do nosso país ficou Brasil em homenagem a esse vegetal. Então, agora nós vamos à nossa atividade. Eu quero que você marque um X em quem comandou a expedição que saiu de Portugal em março de 1500. Quem foi? Foi Pero Vaz de Caminha? Foi Pedro Álvares Cabral? Ou foi Dom Manuel? Você vai marcar o X em quem foi, tá? Na próxima, olha só. Ligue os principais fatos das grandes navegações às suas datas de acontecimento. Aí eu tenho aqui a data 1492 e eu tenho 1500. Aí você vai ligar. O que aconteceu em 1492? O que aconteceu em 1500? Do outro lado tenho Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. E eu tenho também Cristóvão Colombo, italiano a serviço da Espanha, chegou à América. Aí você vai ligar, certo? Na terceira, dado o mapa, determine a linha do Tratado de Tordesilhas, marcando as terras pertencentes a Portugal e as pertencentes à Espanha. Então, nós temos aqui um mapa. Aí você vai marcar, tá? Eu tampei aqui com a lista branca para que você não veja a resposta, você vai marcar, certo? Você vai dizer quais são as pertencentes a Portugal e quais são as pertencentes à Itália, ok? A Espanha. Vamos na próxima. Pinte as perguntas. Que países discordavam no Tratado de Tordesilhas? A B. Qual foi a atitude desses países em relação ao Brasil? Certo? Então, você vai responder aqui, ok? Vamos na próxima. Pinte as caravelas que têm informações verdadeiras. Na letra A está dizendo, o primeiro nome dado às terras descobertas foi Ilha de Veracruz. Aí você vai ver, se for, você vai pintar a caravela. Na letra B está dizendo, Pedro Vaz de Caminha escreveu uma carta ao rei de Portugal narrando os fatos da viagem. Se for verdade, também você vai pintar a caravela. A C. Depois que Cabral chegou às terras descobertas, ele não seguiu mais viagem para as Índias. Você vai ver se é verdadeiro e vai pintar. A D. Quando os portugueses chegaram aqui, as terras descobertas tinham o nome de Pindorama. Tá? Você vai ver e vai pintar só as que estão com as respostas verdadeiras. A sexta. Quem celebrou a primeira missa no Brasil? Quando e por que isso aconteceu? Você vai justificar aqui sua resposta, certo? E agora nós temos uma atividade para o caderno. Eu quero que você responda essas atividades no seu caderno. Você vai pegar o seu caderno, vai abrir na disciplina de História e vai escrever esse comando para você poder começar a responder, certo? Na letra A, por que Portugal deu início às grandes navegações? Na letra B, de que forma podemos relacionar as grandes navegações à história do nosso continente? Tá? Aí você pode ler o livro à vontade, consultar o livro para a gente estar respondendo, tá, meus amores? Então, agora, nós vamos aprender a fazer a caravela do Pedro Álvares Cabral, né? Que eles chegaram aqui todos de caravela. Então, nós vamos aprender a fazer o barquinho com dobradura de papel. A caravela, dobradura de papel filipino. E eu fiz um vídeo onde eu vou estar mostrando para vocês como fazer este barquinho, esta caravela linda aqui, passo a passo. Nós temos aqui o papel, a demonstração aqui no papel, né, como vai ser dobrado. E eu vou estar colocando o vídeo também para vocês aprenderem passo a passo. Vamos lá ver o vídeo? Vamos lá! Bom, meus amores, agora nós vamos aprender a fazer o barquinho, a caravela de Pedro Álvares Cabral. Você vai precisar do seu papel filipinho. O que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar ele bem no meio, olha só. Dobrou bem no meio, tá?
dobrou, ó, a parte que tem as duas pontas você vai deixar para baixo e a parte de cima você vai calcular bem o meio aqui, ó, e dobra aqui, faz a mesma coisa do outro ladinho aqui, ó, dobrou para ficar igual, ó, tá? Dobrou. O que você vai fazer? Nessa parte de baixo aqui que sobrou, você vai dobrar um lado para cá, vira, dobra o outro lado para cá. Ficou igual um chapéu, né? Feito isso, ó, está igual um chapéu. Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir, você vai abrir, ó, fazer ele ficar assim, certo? Ele ficou assim, desse jeitinho, né? Agora nós vamos baixar aqui, nós vamos dobrar essa parte aqui, ó. Esse lado vem pra cá, aí você vira seu papel, o outro lado vem pra cá, certo? Aí você fez, ó, ficou igual o chapéu de novo. O que você vai fazer? Você vai abrir novamente e dobrar. Dobrou, certo? O que nós vamos fazer? Novamente repetir o movimento, ó. Vamos dobrar esse lado pra cá e este lado pra cá. Ficou de novo igual o chapéu. O que nós vamos fazer agora? Você não vai mais dobrar, você vai só dar uma aberturazinha e puxa aqui, ó. Ó, puxou nas duas pontas, certo? Aí você formou o barco de Pedro Álvares Cabral. Se você quiser colocar aqui, ó, a vela dele, o que você vai fazer? Você vai precisar de um prendedor de roupa. Aí você vai tirar do seu papel Filipine, você vai tirar um pedaço no formato de triângulo, certo? Aí você vai escrever nele 22 de abril, vai colar no prendedor de roupa e vamos colocar aqui no barquinho. Certo, meus amores? Gostaram do barquinho? Então façam o de vocês e mandem foto pra tia, que a tia quer ver. Beijo, até daqui a pouquinho. E agora vamos à nossa aula do segundo momento, com a disciplina de ensino das artes, onde iremos estar trabalhando no livro de arte da página 90 a 93, e também iremos precisar do caderno de escrever. O nosso assunto de hoje são danças e músicas, tá? Nós iremos falar dessa arte tão bonita que é representada pela dança e pela música. A música, ela é uma arte por quê? Porque ela é a arte da gente se exprimir por meio de sons. A música, ela fala muito com a gente e também ela é uma forma de interação. A gente consegue se divertir com a música, a gente consegue se comunicar através da música. Ela funciona como um remédio para vários problemas, vocês sabiam? Por quê? Porque ela ativa o centro de prazer do nosso cérebro. A música, ela tem o poder de nos deixar agitados, de nos deixar tranquilos, tá? Olha só, que nós temos alguns cantores representando a arte da música. Então, alguns estudiosos, eles acreditam que desde a pré-história, os homens já tentavam se comunicar usando os sons de várias coisas, como pedras, conchas, sementes e outros mais. Então, o som era produzido para muitas finalidades, mas a capacidade de criações, ela não é só dos seres humanos. São dos animais também. Os animais também eles produzem sons. Cachorro, gato, pássaros, baleias, tá? Todos eles produzem sons. Todos eles transmitem uma mensagem através da sua música, através do seu som. Então, meus amores, a música, ela esteve presente em toda a nossa história. Ela nos ajuda a contar o que acontece no mundo e ela também mostra um pouco mais das pessoas. Ela nos ajuda a conhecer um pouco mais das pessoas. Algumas pessoas, elas afirmam que a música, ela mexe com os nossos sentimentos. Ela pode unir as pessoas, torná-las mais felizes e provoca sensações de tranquilidade, de prazer, de agitação e até mesmo de medo, certo? Grandes músicos como José Peg Rayand e Olivier Messiaen, eles foram influenciados pelos sons da natureza e eles criaram lindas canções. Já alguns poetas também. E depois de escrever os seus poemas, eles tiveram seus trabalhos musicados. Observe, eu vou colocar a letra de um poema aqui que se tornou uma canção, tá? Você vai observar a letra deste poema de Vinícius de Moraes.
Olha só, vocês conhecem esse calçadão aqui? É da praia de Copacabana. É o calçadão mais famoso do Rio de Janeiro. Então, aqui, o Tom Jobim, ele fez um poema. Ele fez um poema onde nós conhecemos esse poema dele mais através da música. Então, esse poema dele passou a ser uma arte cantada. É a música com o nome Garota de Ipanema, onde fala assim: olha que coisa mais linda, mas cheia de graça. É ela, menina, que vem e que passa, num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Estão vendo como é uma música? Vocês já ouviram essa música? Ela é uma música escrita em forma de versos, estrofes, e elas rimam. Os seus versos, eles rimam. Então, ele é o quê? Um poema. Certo, meus amores? Agora nós vamos falar da arte da dança. A dança também, ela é uma arte muito legal. É uma arte onde ela traz muito benefício. Através da dança, a dança ela pode combater a depressão, ela melhora a postura, ela tonifica os músculos, ela favorece a perda de calorias, tá? Então a dança é a arte de mexer o corpo. Mexer o corpo através de quê? Através de uma cadência de movimentos e ritmos, tá? E quando a gente está nesse balançado lá, a gente vai fazendo o quê? Vai criando uma harmonia própria. E isso daí é arte, tá? Então a relação entre a dança e a música é bastante antiga. Acredita-se que desde a pré-história elas estão relacionadas. Algumas pinturas rupestres que foram encontradas nas grutas, lá na África, também na Europa, mostram desenhos de dança nas paredes. Na Bíblia, os povos, eles dançavam em adoração a Deus, quando eles estavam gratos por alguma coisa. A história nos revela que a dança é também importantíssima em alguns rituais religiosos. Tá? Então, a dança ela é uma arte muito importante, a dança e a música. Uma arte muito importante, traz muito benefício para o ser humano, tá, meus amores? Então, agora nós vamos à nossa atividade. A primeira questão: de que tipo de música você mais gosta? Na segunda, você conhece alguma música que conte um pouco de nossa história? Se você conhece, você vai citar, certo? A terceira questão: você gosta de algum poema? Aí você vai dizer qual é o poema que você gosta. A quarta questão, ela vai ser no caderno. Você vai pegar o seu caderno, abrir lá na disciplina de ensino das artes e você vai escrever esse comando para você poder colocar a resposta, tá? Crie uma melodia para um poema de que você goste. Você vai criar uma melodia para um poema de que você gosta. E vai cantar à vontade essa música, tá? Cantar à vontade esse poema. Você vai transformar esse poema em uma música. E depois nós vamos querer ouvir aqui no grupo. Você vai compartilhar com a gente, tá bom, meus amores? Então, feito isso, a nossa atividade, a nossa aula, ela termina por aqui. Aí você faça a sua atividade, batem fotos e mandem para a tia. Pode consultar o livro à vontade, tá, meus amores? Faça a aula de vocês com capricho. Beijo, crianças. Te amo a vocês. Tchau, tchau. Até a próxima aula.